Já já vou jogar com o Nuni, mas antes eu queria falar sobre um livro que eu acabei de ler esses tempos. Eu vou fazer nesse formato aqui porque eu acho que o vídeo vai ficar muito longo para ser short. Eu acho que eu vou postar ele no canal de cortes normal. Mas eu acabei de terminar a minha terceira leitura do ano. Terceira, quarta leitura do ano. E na verdade eu não acabei de terminar ela. Eu terminei tem um tempo. Mas eu vou falar hoje sobre ela, que é Will Will Will. O livro que eu carinhosamente apelidei de U-I-U-I-U-I-U. Will Will Will. Enfim, esse livro aqui. Ele é um livro do John Green e do David Levitan, que são dois autores. Na verdade, o John Green é um autor que eu gosto muito, já li quase todos os livros dele. Falta só. Qual que é o nome? Deixa a Neve Cair. Dos livros de romance, né? Dos de livros de ficção. Os de não ficção, não me interessa tanto assim por ler. Mas o John Green é um autor que eu gosto muito. E o David Levitan, que é um autor que falam que ele tem uma escrita muito parecida. Não a escrita parecida, mas que a vibe dos livros dele são bem parecidas com a vibe dos livros do John Green. E aí eu fui ler esse livro, que é sobre dois caras chamados Will. O Will Grayson, na verdade, é o nome e sobrenome deles é igual. E aí eles se encontram por um acaso, por um tropeço, assim, do destino. E aí você tem que ler o resto pra saber. Mas, enfim, o livro ele é narrado pelos dois Wills, né? Os capítulos são um capítulo do John, um capítulo do David, um capítulo do John, um capítulo do David e por aí vai. E os capítulos do John, o Will dele fala normal, e os capítulos do David, o Will dele fala só com letras minúsculas. Abri justamente num capítulo dele aqui pra vocês verem. Não tem letra maiúscula, tá vendo? Início de frase, não tem parágrafo. Porque ele é meio emo assim mesmo, meio Ed, uma criança meio desse jeito. Mas enfim, cansei de falar, hein? Nossa, puta merda. Enfim, no começo, eu. Assim, primeiro que eu soube bem de cara quem que era o Will do John Green, porque o John Green ele tem um jeito de escrever protagonista masculino muito específico. É, e eu demorei pra conseguir gostar do Will do David Levitan. Eu achei, além da escrita meio adolescente, meio pouco trabalhada, eu achei ainda que ele era um personagem pouco gostável. Porque ele tinha depressão e ele era triste porque ele tinha depressão. O que que aconteceu com ele? Ah, o pai dele abandonou ele e ele era insuportável, ele não queria deixar ninguém chegar perto dele porque ele ia machucar todo mundo que chegasse perto dele porque ele tem depressão. Ele já machucou alguém? Não. Ah, então por que que ele não queria deixar ninguém chegar perto dele? Porque não. E assim, nada contra quem tem depressão. Eu tenho depressão, tá ligado? Mas o foda é que, tipo, é... ele não demonstra nenhum traço de personalidade que justifique o tanto que ele quer afastar as pessoas. Diferente, por exemplo, falando do John Green, né? Da Eisa. Eu acho que é Eisa. Acho que é. Que é a protagonista de Tartarugas Até Lá Embaixo, que é um outro livro do John Green que eu li e adorei, que é sobre uma menina que ela tem toque, né? E os efeitos do toque dela fazem ela ter relações intrapessoais, interpessoais, ter relações interpessoais complicadas. E você entende por quê? Como os sintomas da questão de saúde mental dela afetam as relações dela. O Will minúsculo, ele não tem isso. Ele não tem esse. O porquê dele querer afastar as pessoas, além de. Eu tenho depressão. Meu filho, todo mundo tem depressão. Não todo mundo, mas tem um monte de gente que tem depressão. A gente faz o quê? Tenta lidar com isso. A gente tenta achar um jeito de melhorar, entendeu?
E eu espero muito que as pessoas não estejam olhando pra minha cara agora e falando, tipo, ah, mas você tá falando isso porque você nunca teve depressão de verdade. Você só se sente triste. Meus amores, só consigo ser um ser humano funcional porque eu tomo 2 comprimidinhos de fluoxetina todo dia. E eu vou ter que começar a tomar 3, que meu psiquiatra falou que 2 estava pouco. É, fluoxetina ou Prozac, pra quem conhece por Prozac. É, então, eu entendo um pouquinho o que é ter depressão, tá? Enfim, é complicado, entendeu? O personagem, ele não ter desenvolvimento, ele só ser. Ai, eu sou tão maluquinho. Ai, eu afasto as pessoas porque elas vão se machucar comigo, porque eu vou machucar as pessoas. E no final, tipo. Eu acho que um personagem que tem uma história de origem muito parecida com a desse Will aqui é o Evan Hansen, de Dear Evan Hansen. Que ele tem, assim, um background bem parecido com o do Will minúsculo, do o Will do David Levitan. Só que também tem aquilo de, no livro de Evan Hansen, né, querido Evan Hansen, você entende o porquê do Evan se achar desprezível e achar que ele vai machucar as pessoas. Aqui não. Tudo bem que o livro é tipo de 2008, se eu não me engano. Deixa eu só olhar pra confirmar. De 2010. Tudo bem que o livro é de 2010 e que não tinha muito estudo sobre saúde mental naquela época. Na verdade, foi a época em que saúde mental realmente começou a ser um assunto mais falado e existia muito a marca forte do estereótipo do depressivo. Mas eu acho que o Will minúsculo ele só é, tipo, chato, entendeu? Enfim, e depois ele vai me cativando, mas muito por conta do Tiny, que é um outro personagem que aparece no livro, que também é muito importante. E eu vi alguém falando, eu vi uma review de alguém falando que, tipo, o Tiny ele começa a ser mais um protagonista, tipo, ele toma um papel de protagonista maior do que o dos dois Wills. E eu acho que a história é um pouco sobre isso também, entende? Eu acho que isso reflete um pouco da personalidade do Tiny também. Eu acho que isso mostra pra gente, tipo, faz a gente ter a sensação que ambos os Will têm. Do Tiny ser esse grande foco de atenção. Inclusive, eu não sei se eu vou achar, mas tem uma frase aqui que pra mim, tipo, mano, ela me destruiu, assim. A frase fala, é o Will maiúsculo falando, e ele fala: planetas como Tiny. Como que é? Planetas como Tiny ganham outras luas, e luas como eu ganham outros planetas. No caso, pessoas que tendem a orbitar em volta de alguém, tipo, viver a vida em função mais ou menos de alguma pessoa, é normal que ao longo da vida vai ter uma mudança de foco. A pessoa vai ganhar outra pessoa para orbitar em volta dela e você vai ganhar outra pessoa para quem, como que é? Dev, como que é que você mostra devoção? Como que é? Devotar? Não é devotar. Qual que é o nome? Qual que cara é esse verbo? Verbo de devoto. É devotar mesmo. Você vai achar alguém pra quem devotar a sua vida. Outra pessoa para devotar a sua vida. Nossa, mas que feio, né? Devotar. Enfim, é... num geral, eu achei o final do livro bem legal. É um livro muito, 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 muito fácil de ler. Ele é pra, tipo, leitores iniciantíssimos, assim, eu diria. É... Enfim, é um livro bem levinho, bem bacana. Se você também tá começando a ler, você, tipo, não vai sentir. O que que eu ia falar? Se você tá começando a ler, você provavelmente não vai ter tantas críticas para a escrita do David Levitan quanto pessoas mais assíduas na leitura têm. Então você provavelmente vai aproveitar mais essa leitura do que outras pessoas. Então eu diria, leia.
Acho que vale a pena. Eu acho que é um livro muito fácil de ler, diferente de Tartarugas até lá embaixo, que é um livro do John Green, é meu livro favorito do John Green, sem sombra de dúvida, mas eu reconheço que, tipo, ele é um livro mais pesado de ler. Quem é Você, Alaska, também tem umas coisinhas ali. Acho que os livros mais fáceis do John Green de ler, até agora, dos que eu me lembro, são Teorema de Catherine, Cidade de Papel e Enfim, eu não sei se isso daqui vai dar certo, mas eu vou tentar fazer um negócio. Como eu tenho o livro físico aqui, eu não li ele online, e eu gosto muito de passar pra frente os livros que eu leio, eu tô pensando em doar ele pra primeira pessoa que comentar no vídeo que eu vou postar futuramente na internet. Tô pensando em fazer uma doaçãozinha. É, aí a pessoa só tem que estar de acordo em pagar o frete, mas eu me responsabilizo por todas as partes do envio e sem custo adicional pro livro, só o frete mesmo. É, enfim, é isso. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Primeira pessoa a comentar, eu quero e um emoji de sirene por causa do Will Will Will. Vai ganhar esse livro se você concordar em pagar o frete, né, no caso. Enfim, e ele vai ir com um marca-página também. Porque eu tenho muito marca-página aqui em casa, acho bom, né, se livrar um pouquinho de algumas coisas. Enfim, mas é isso. Não se esquece de curtir o vídeo, dar like e curtir é a mesma coisa, né? Comentar bastante e estourar o botão de inscrever-se. É isso. Agora eu vou jogar com meu namorado.